Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 3. Conta a história de Noemi e Ruth. Não é só de Noemi e Ruth, mas é da casa de Elimeleque. Noemi, ela resolve sair de Jerusalém, sair da casa do pão, sair da presença de Deus junto com o seu esposo Elimeleque e os seus filhos. E foram peregrinar em Moabe. E Moabe era uma cidade de pecado, de prostituição, uma cidade totalmente longe dos princípios de Deus. Mas por quê? Porque a fome tinha chegado em Jerusalém e eles resolvem sair da casa do pão, sair da presença de Deus e ir para Moabe fugir da fome. E muitas vezes nós saímos da presença de Deus porque temos fome de algumas coisas. Às vezes você está orando e busca o Senhor e deseja conquistar algumas coisas. E às vezes a gente acha que porque a gente está na presença de Deus, a gente vai à igreja, que Deus vai dar tudo que você quer, tudo que eu quero, e não é assim. Nós queremos muitas coisas, mas Deus sabe o que realmente a gente precisa. Então muitas vezes a necessidade de resolver as coisas rápido, a necessidade de ter uma resposta e a ansiedade de não querer esperar em Deus nos faz ir para um lugar distante dele, para Moabe. E esse lugar é um lugar espiritual, porque você pode estar na igreja, você pode ler a palavra, mas está em Moabe, está distante de Deus, está distante da presença dele. E isso aconteceu com Noemi e o seu esposo e os seus 2 filhos. E Moabe não é um lugar para nós. Por mais que esteja difícil, por mais que as lutas sejam intensas, não abandone o Senhor. Não abandone a palavra de Deus. Não saia da presença de Deus por causa de uma necessidade, porque Ele vai suprir todas elas em glória. E às vezes Deus nos convida a viver no sobrenatural, quando Deus tira o controle das tuas mãos e te mostra que Ele é todo poderoso para mudar a sua história. Mas Elimeleque não ouviu e eles foram embora peregrinar em Moabe, e ali os seus 2 filhos se casaram. Só que o que aconteceu? Ali ela passou 10 anos em Moabe com as suas decisões erradas, fora da direção de Deus. E o que aconteceu? O seu esposo e os seus 2 filhos, Quilion e Malom, morreram ali em Moabe. E muitas vezes as nossas decisões erradas, quando nós pegamos uma direção errada nas nossas vidas, isso causa morte espiritual. E quantas pessoas não tomaram uma decisão errada na vida sentimental e experimentaram a morte espiritual? Quantas pessoas não tomaram decisões erradas na vida profissional e não experimentaram a morte? Não experimentaram o fim dos sonhos, o dinheiro que você investiu? Quantos de nós não experimentamos perdas? Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas perdendo o emprego, perdendo a sua segurança? E Deus começa a falar com ela, porque Noemi, ela ficou tão arrasada, e ela disse assim: o que eu vou fazer agora sem o meu esposo e sem os meus 2 filhos? Porque a esperança de uma viúva, naquela época, para uma mulher, ela não tinha direito a benefícios, a salário, nada disso. Ela teria que viver de provisão, de doações. Mas ela poderia ter esperança nos seus 2 filhos, só que ela perde os seus 2 filhos e ficam somente as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E Noemi, ela toma uma decisão muito importante nesse momento, que talvez é a decisão que hoje Deus está esperando de você. Volte para Deus, volte para a casa dele, volte para a presença dele, volte para a terra do pão. Ela perdeu tudo, seu esposo e os seus filhos. Eu perdi a minha mãe, eu já fiquei arrasada. Imagina perder o seu esposo, seu cônjuge, seus filhos, seus 2 filhos. Como remir esse tempo? Como remir essa dor de decisões que foram tomadas erradas? Como que pode ter cura para isso?
E às vezes você não experimentou essa dor da morte física, mas a dor de ter decidido errado e ter ido para o lugar errado. Mas Noemi, ela toma uma decisão muito importante, de sair de Moab e voltar para os braços de Deus e voltar para Belém, para a terra do pão. Você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para a presença de Deus. Ela é o único lugar seguro na sua vida. E por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito coisas que desagradaram a Deus, não se afaste dele. A sua salvação é se aproximar dele. E ele vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque sem direção de Deus é como se a gente corresse atrás do vento. É como se a gente andasse sem rumo. E por essas semanas eu tenho ouvido muito essa canção. E essa canção eu me lembro dessa passagem. Porque ela fala assim: Senhor, eu tô com saudade de ti. E eu imagino Noemi, diante das suas perdas tão amargas, ali arrasada, financeiramente sem esperança nenhuma, sentimentalmente sem esperança nenhuma, somente com as suas duas noras. E eu te digo, quando Deus for a última coisa que você tiver, você vai saber que Ele é a única coisa que você precisa. E essa canção fala muito ao meu coração, porque ela diz assim: Senhor, eu quero a Tua direção para a minha vida. E ela decide voltar. E aí ela resolve despedir das suas noras, da Ruth e da Orfa. Vão refazer a vida de vocês. Vão procurar um caminho para vocês. Uma das noras vai embora, mas Ruth não. Ruth conhecia e já tinha ouvido falar do Deus de Noemi. E ela diz: aonde você for, eu irei contigo, eu não vou te abandonar. Tem muitas pessoas que viram as costas pra gente no momento que a gente mais precisa. Mas tem pessoas que Deus levanta especialmente nesses momentos, que são instrumentos de Deus para te trazer consolo. E às vezes nem são da sua parentela, porque Deus não desampara, gente. Tem pessoas que vão seguir um caminho diferente do nosso, mas ela disse: eu vou ficar com você, porque certamente Noemi era uma pessoa querida. Certamente Ruth sabia que existia um Deus, e mesmo ela tendo poucas chances de recomeçar a sua vida carregando uma sogra tiracolo, uma ex-sogra, ela não abandona. Isso mostra muito do caráter de não abandonar o barco quando ele está precisando de você lá dentro, de não tirar o seu corpo fora de algumas situações, de se negar a ajudar aquilo que Deus quer que você faça. E Ruth, ela teve misericórdia. E quando você tem misericórdia e abençoa alguém, mesmo que você não receba dessa pessoa, você vai receber de Deus, pode ter certeza. Terra do pão, saudade das coisas de Deus, e Ruth volta com ela. As duas viúvas, e a única esperança era Deus. Sem suporte financeiro, apenas com a fé em Deus. A fé que é suficiente para te levar às alturas, a fé que é suficiente para te sustentar nos momentos difíceis. Então, como elas vão sobreviver? De onde virá a provisão para elas? E aí a Bíblia fala de um homem muito rico chamado Boaz, que tinha um campo onde as pessoas colhiam, e naquela época era assim. Era ordenado por Deus que deixasse algumas espigas, os cantinhos das plantações, para que as viúvas, os pobres e os desprovidos pudessem se alimentar. Então era uma ordem. E Ruth vai com Noemi. E Ruth se compromete a sustentar Noemi. Ruth se compromete a ajudar Noemi. E Ruth vai para o campo trabalhar. E ela vai e fica atrás dos trabalhadores, esperando as espigas caírem, esperando o trigo cair, esperando
para elas colherem as sobras. E Boaz vê aquela moça bonita e ele tem compaixão dela e ele diz para os seus trabalhadores: olha, deixem cair mais, deixa mais para que dê sustento para ela e para sua sogra. Deixa provisão para ela. E você sabe que tem um momento na nossa vida em que Deus nos faz viver da sua provisão. Tem momentos na nossa vida que a gente vê o sobrenatural em tudo. Sabe aquele momento que você fala: eu estou sem recurso financeiro, eu estou sem recurso nenhum. Mas Deus nunca deixa a provisão faltar. Era tudo preparado por Deus para que ela pudesse se alimentar, e ela enchia cestos, ela enchia, que dava o suficiente para ela e para sua sogra. Porque Deus jamais deixa faltar. Deus envia pessoas para te ajudar. Deus levanta pessoas para terem compaixão de você. Deus levanta. Porque Deus nunca desampara aqueles que o buscam. Mas entenda, esse tempo é só um tempo na sua vida. Não é para sempre. Porque vai chegar um tempo em que você vai abençoar. Que você vai ter tanto que você vai dar para as pessoas. Que você vai ter tanto e que você vai se lembrar que um dia você estava catando espigas e alguém te ajudou e alguém te abençoou. E um dia vai ser tanto na sua vida que você vai poder fazer isso também. Mas entenda, enquanto não tem a provisão, enquanto você não sabe o que vai comer, o que vai fazer, o que vai vestir, Deus está cuidando de você. Ele está ordenando: deixe o alimento para os meus filhos, deixe o alimento para as minhas filhas, porque Deus cuida de você. Deus jamais nos desampara. Deus olha para nós, Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece da nossa busca, da nossa oração, do nosso clamor. E assim foi com essas mulheres. Não é para sempre. O tempo de prosperidade vai chegar, creia. É um tempo. É um tempo de Deus na sua vida. É um tempo. Então vai chegar um momento na vida de Ruth, para a gente poder resumir a história, que Ruth, para que ela pudesse refazer a sua vida sentimental, ela precisava de um parente próximo para remi-la. Precisava ser um parente. E Boaz era um dos parentes, esse homem bonito, rico, dono do campo. Ele se interessou por Ruth, uma viúva. E ele podia casar com outras mulheres, mas ele olha para ela. Porque Deus, Ele pode restaurar a sua vida em todas as áreas. Nunca é tarde para Deus restaurar a sua vida. Nunca é tarde para você ser feliz. Deus tem bênção plena em todas as áreas da sua vida. Porque Deus estava olhando para ela. E Deus tem o poder de consertar as dores causadas pelo tempo. A dor de ter sido viúva, a dor de estar sozinha, a dor de não saber o que fazer. Mas Deus a fortaleceu. Só que era preciso que esse parente mais próximo desistisse, para que Boaz pudesse remi-la. E ela vai para os pés de Boaz, para que ela pudesse se casar com ele. E esse parente mais próximo, pudesse sair de cena, desistir de assumi-la como esposa, para que ela pudesse se casar com Boaz, porque era uma lei deles na época. E então ele entrega, ele passa a remissão para Boaz. E Boaz decide se casar com Ruth. Sabe o que é interessante nessa história? É que o primeiro parente que poderia casar com Ruth representa a lei. Representa como se Deus, todas as nossas decisões, as nossas escolhas erradas, nós fôssemos pagar por todos os nossos pecados. Você imagina se Deus fosse tão implacável assim, de nos cobrar por cada errinho nosso? Ninguém ia se salvar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos dá a chance de nos arrepender.
E Deus poderia pensar, já que Noemi tomou uma decisão errada, já que Noemi me abandonou, então o destino dela e de Ruth vão ser viver sozinhas para sempre e viver na miséria, mas não. Através de Boaz é como se representasse Cristo. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos alcançados e Deus perdoa os nossos pecados. Deus não olha para os seus pecados. Ele não te trata segundo as suas iniquidades, mas Ele te trata com o seu amor. E Ele está disposto a te perdoar se você voltar para Ele. Se você voltar o seu coração para Ele, se você voltar as suas decisões para Ele. Deus sabia que aquelas mulheres já tinham sofrido demais pela escolha errada. Mas Deus não só tinha provisão financeira, como Deus tinha provisão familiar para eles. Então Ruth se casa com Boaz, Deus refaz a vida dela e ela tem filhos. E Noemi se alegra tanto que ele disse assim, em Ruth 4,15, ela diz assim: Ruth, você para mim é melhor do que 7 filhos. Eu amo tanto você. Ruth, ela trouxe tanto consolo para a vida de Noemi. Ela diz que Deus recriou a sua alma e trouxe alegria novamente. E Ruth não só teve um papel tão importante na história de Noemi, como Ruth, ela foi a avó de Davi, a descendência de Cristo. Olha como Deus pega uma história de fracasso, de derrota, de destruição e transforma numa história de vitória, de amor, de graça e de perdão. É Deus que tem poder de pegar uma viúva, é Deus que tem poder de pegar uma mulher que não tinha o que comer, uma mulher que não sabia o que ia fazer da vida, uma mulher marcada pela dor da perda, pela dor da miséria, e transforma a vida delas quando elas se voltam para Deus. E Noemi declara que ela ama tanto Ruth, que é como se ela tivesse 7 filhos, fosse melhor do que 7 filhos. É só Deus que restaura as perdas da nossa alma. Deus tem alegria e Deus tem restauração em todas as áreas da nossa vida. Você precisa crer. Você precisa tomar posse desta vitória. Ainda que pareça impossível. Eu me lembro de 2 casos na igreja. Um caso de uma pessoa que tinha sua casa atolada em dívidas, já para leilão. Não tinha como pagar suas dívidas, não tinha esperança. Eu lembro que ela foi no escritório da igreja e nós fomos clamar a Deus. Deus, o que nós vamos fazer? Deus, o que vai ser de nós? Só o Senhor pode fazer um milagre. E ela pensou, eu preciso me desfazer dessa casa para poder pagar os impostos, mas é uma casa antiga, não tem como financiar, vai ser tão difícil vender nesse tempo de crise. Mas Deus foi tão maravilhoso que fez com que uma pessoa se apaixonasse pela casa dela e pagasse a casa, sem querer financiar, já com o dinheiro, uma casa antiga. Ela não só vendeu a casa, como pagou suas dívidas. E Deus deu uma casa nova para ela. E quando eu me lembro disso, eu falo, Senhor, como o Senhor é fiel, porque ela não tinha esperança alguma. Assim como eu já vi pessoas que tiveram a vida sentimental arrasada serem reconstruídas por Deus. Que não sabiam o que era amor, o que era cuidado. E hoje vivem o milagre de Deus. Por isso eu quero dizer para você que há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Deus pode restaurar a sua história. E Deus pode consertar as feridas feitas pelo tempo. Então, se hoje você está com medo por conta da provisão, se você está com medo por conta da situação que nós estamos vivendo, creia que Deus, Ele continua o mesmo. E assim como Ele sustentou Noemi e Ruth, Ele irá nos sustentar. Ele cuida de nós do começo ao fim, porque Ele é fiel. Amém? Que você possa tomar posse dessa palavra, dessas escolhas, e tudo que você for fazer, que você caminhe na direção de Deus e nunca saia de Belém, nunca saia da terra do pão.
Nunca saia da presença de Deus. Guarde essa palavra no seu coração, porque Deus pode restaurar a sua vida em todas as áreas, mesmo que ela tenha sido marcada por escolhas tão erradas. Deus refaz a sua história, assim como refez a de Noemi, assim como refez a história de Ruth. Deus é que trata as feridas feitas pelo tempo e pelas escolhas erradas. Uma nova história Ele tem para nós, então confie. Confie, porque Deus, Ele abre porta onde não existe porta. Em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração. Amém?